Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar o projeto que se chama Recomposição da Vegetação e um trecho da aula da Praia da Figueira, em Itapoá, Santa Catarina, com a participação dos atores sociais locais. Esse projeto faz parte dos programas socioambientais do Porto de Itapoá, que é um empreendimento que está instalado, que é totalmente dependente da zona costeira do nosso litoral. E o litoral é uma área geográfica estratégica, porque grande parte da população do mundo inteiro vive em zonas costeiras. E no Brasil é 1/3 da população. E a gente pode lembrar das grandes cidades do Brasil, né? Como Belém, Salvador, Rio de Janeiro, todas as grandes cidades nesse ambiente que é um ambiente instável, é um ambiente dinâmico e é um ambiente imprevisível. Então, um evento de tempestade, um evento atmosférico pode mudar a formação daquele local. Então, essa ocupação da costa, ela tem que ser muito bem pensada para que a gente não sofra os prejuízos ambientais, sociais e econômicos, como já estão acontecendo, como a gente já vê no dia a dia, né? Então, essa ocupação, ela tem que ser uma ocupação regular. E o que a gente vê normalmente é uma ocupação desordenada. A gente acaba construindo na beira da praia, em cima dos ecossistemas costeiros, e com essas nossas construções, os ecossistemas costeiros, eles não conseguem mais desempenhar a sua função ecológica. Então, os ecossistemas que estão ali fazendo a divisa entre mar e terra, eles têm uma função ecológica importantíssima. Como aqui a questão das dunas costeiras, das praias arenosas. A função dela é evitar que, em eventos de tempestade, o mar avance para dentro da costa. A função das praias e das dunas é ser uma barreira natural ao avanço do mar. E quando a gente instala nossos empreendimentos, as nossas cidades, as nossas atividades econômicas sobre esses ecossistemas e desrespeita esse equilíbrio ambiental, a gente sofre os impactos, como é o caso da erosão costeira, que a gente está vendo no mundo inteiro, e esse problema ocorre muito também em Itapoá, que é uma praia no litoral de Santa Catarina. Esses ecossistemas costeiros, eles são muito frágeis e eles sustentam uma biodiversidade única. Então, essas plantas aqui, né, como a ipomeia, a butaparon, são plantas que só ocorrem na margem da praia. Você não vai encontrar ela em rio, em campos, em montanhas. É uma biodiversidade endêmica desses ecossistemas. E quando a gente retira a vegetação, o ecossistema ele entra em desequilíbrio. Aqui tem um caso da presença da vegetação exótica, a braquiária, e essa vegetação ela não vai conseguir desempenhar o mesmo papel da vegetação nativa, que é fixar o sedimento na beira da praia e evitar, então, quando as ondas da tempestade chegam, ela vai conseguir barrar, né, porque ela vai fixar o sedimento. Então, a retirada da vegetação nativa, a presença da braquiária, ela impede que o ecossistema desempenhe sua função. E sem falar que com a retirada da vegetação a gente perde também a fauna, né? Que é associada à vegetação. Então, para a gente conseguir restaurar esses ambientes, o passo primordial é devolver a vegetação nativa, recompor a vegetação. E é um problema bem comum na costa de Itapoá, que além de estar uma ocupação desordenada, a presença dessas espécies exóticas invasoras que matam as nativas. Pode passar a próxima. Então, a nossa área de estudo é a Praia da Figueira. Aqui está o município de Itapoá, litoral de Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina. Itapoá fica aqui, é um município que tem 32 km de costa, então é uma extensa área, né? E é uma costa com muitas ocupações irregulares e muita presença dessa vegetação exótica, dessas braquiárias, né? E que está sofrendo uma severa erosão praial, um problema local, né? Global e local também. A Praia da Figueira, ela fica aqui na margem norte da Baía da Gabitonga, na margem nordeste, e essa praia, ela fica na frente do porto de Itapoá. Então ela vem desde essa extensão até mais aqui essa região. E nós trabalhamos com recomposição aqui em frente ao porto. O nosso objetivo principal era recompor apenas uma área pequena de 90 metros quadrados, que foi o projeto que nós enviamos, né?
Só que nessa última semana a gente fechou uma nova ação e nós vamos conseguir recompor toda essa faixa aqui, que é 500 metros. Então a gente conseguiu além do que nós estávamos esperando, né? Então o nosso objetivo é recompor essa faixa da orla que acompanha a estrada. Não é imediatamente na praia, porque a praia tem ainda uma vegetação nativa na beira da praia. Então nós vamos trabalhar nessa área aqui, ó, um pouco imediatamente paralela à praia. Porque essa área aqui, que é a que acompanha a estrada, ela já está descaracterizada desde antes da construção do porto. Ela já estava descaracterizada, como o restante da maioria da orla da cidade, né? E o porto de Itapoá, vocês podem ver aqui que a obra de construção, em todo momento, sempre foi levada muito a sério essa questão de não tomar o lugar do ecossistema costeiro. O que a maioria dos portos fazem? Eles constroem um berço de atracação grudado aqui na praia, né? E acaba desestruturando aquele ecossistema. E em Itapoá, no porto de Itapoá, aconteceu ao contrário. Então, a praia continua livre, a vegetação aqui da praia ainda está lá, né? E a população tem acesso livre e tudo mais. Então nós vamos trabalhar nessa faixa do lado da praia, que também é orla, né? Então o nosso objetivo é experimentar uma metodologia de recomposição da vegetação, mas inserir diversas esferas da sociedade se responsabilizando nessa recomposição, né? Então nós trabalhamos com moradores locais, com instituições públicas, privadas, a universidade, envolvemos todos esses atores e, junto com isso, a gente fez um processo, então, de construção do conhecimento. Porque a população local não sabe que essa vegetação tem um nome, eles chamam de matinho da praia, que essa vegetação se chama vegetação de dunas e que essa vegetação tem uma importância fundamental para evitar o processo de erosão praial. Então, a gente construiu esse conhecimento junto com esses atores sociais que participaram do projeto, que participam, né? Então, a metodologia de recomposição ela foi baseada nos estudos de Gomes Neto et al., que basicamente é você identificar na região quais são as espécies chaves que produzem bastante semente, que tem bastante estolões, que você pode produzir novas mudas, produzir o substrato com areia da praia, os viveiros com tela de sombreamento de 50%, pegar esse material, coletar na praia, né, levar para os saquinhos, produzir os saquinhos, levar as mudas para o viveiro e esperar no mínimo 3 meses para que essas mudas comecem a crescer e que a gente possa levar elas para a nossa área de estudo, essa área em recomposição, retirando do local toda a vegetação exótica e implantando essa vegetação nativa. E após o plantio, cobrir o solo com material orgânico, né? Então essa é a metodologia técnica, né, da recomposição de Gomes. E a metodologia para você envolver a população local, para você envolver a prefeitura e instituições públicas e privadas e tudo mais, a gente se baseou nas leis da educação ambiental, que fala, né, que esse engajamento da sociedade na recuperação e melhoria do meio ambiente. E técnicas da educação ambiental, que são as dinâmicas do aprendizado sequencial, são os jogos cooperativos para criar essa sensibilização, esse sentimento de pertencimento local, de que eu pertenço a esse local e que eu quero cuidar desse local, que eu quero melhorar esse local. Então, essas técnicas da educação ambiental. E sempre, então, avaliar os resultados junto com os participantes do projeto para ver o nível de informação, né, quanto eles estavam engajados mesmo na ideia. Então, fizemos para formar esse grupo, foi feita uma campanha na casa das pessoas, com convite, reuniões na associação comunitária, para formar esse grupo de interessados. Então, formamos um grupo de interessados, são adolescentes e mulheres que moram ali na comunidade, e se reúnem uma vez por semana. A gente se reúne para fazer algum estudo teórico ou algum estudo prático. Então, a gente conseguiu articular, né, nesse projeto a participação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal, do Porto, da Associação Comunitária e dos moradores locais. E nós já construímos esse conhecimento. Posso garantir que os que estão participando, né, o projeto começou no começo de 2013, vai até abril de 2014, eles já têm essa consciência, eles já têm essa informação sobre a importância de preservar essa vegetação da beira da praia. Então, com esse grupo, nós fizemos a identificação das espécies chaves da região que tem potencial para se tornar uma espécie matriz,
que é aquela espécie que vai produzir semente o ano inteiro, que vai produzir bastante estolões, bastante brotos, que são ideais para a gente fazer as técnicas do estaqueamento e produzir novas mudas, né? Então fizemos isso com os atores sociais locais, identificamos algumas espécies, o taparom, carnavalha, cambeia, alcúntia, sófora, dalbergia, aroeira, a vigna, esse aqui é o araçá e esse aqui é a pitanga. Algumas espécies são rasteiras, algumas espécies são arbustivas e algumas espécies são arbóreas, para que a gente consiga fazer uma composição nos 3 estratos e ter o melhor sucesso, né? Pode passar. Então, com o grupo, a gente coletou essas sementes, coletou esses estolões em todas as estações do ano, que cada espécie tem uma época do ano que vai produzir a sua semente, ou o seu broto, né? O seu estolão. Levamos esse material para a associação comunitária e para o centro de estudos lá do Porto, né? Com esse grupo. Produzimos essas mudinhas com esses saquinhos e o substrato preparado de acordo com a técnica e levamos para os viveiros. Os viveiros eles foram construídos na casa dos moradores locais. Então, os adolescentes que se voluntariaram a cuidar das mudas diariamente, semanalmente, eu quero cuidar. Então, nós fomos até a casa, conversamos com os pais, explicamos a metodologia, explicamos o projeto, as famílias se cadastraram, aceitaram essa responsabilidade e os viveiros estão na casa dessas famílias. Nós temos 3 famílias cadastradas. Até agora a gente já produziu 264 mudas, de 10 espécies diferentes. E nós descobrimos que Itapoá é um lugar ideal para abrigar um viveiro de mudas, porque chove todo dia, é muito quente e na cidade não existe essa economia verde. Na verdade, não existe nem a valorização da floresta, porque as pessoas consideram a floresta um mato, né? E os animais eles chamam de caça. Então, para vocês verem o nível da valorização. E é nesse sentido que nós estamos tentando trabalhar, para que as pessoas percebam o valor da floresta e, inclusive, né, vejam esse potencial de abrigar viveiros de espécies nativas. E a manutenção dos viveiros também está acontecendo pelas famílias e pelas nossas visitas. Assim, nós vamos com um grupo na casa das pessoas e fizemos aquele mutirão da organização do viveiro, né, mensalmente no mínimo. Então, nós fizemos 3 campanhas para trazer essas mudas que já estavam no tamanho ideal para essa área em recomposição, em frente ao porto, né, na praia, na Figueira. Essas campanhas foram 2 campanhas em julho, 1 em dezembro, e a outra campanha está começando essa semana. O pessoal está lá retirando a vegetação exótica. Depois que retira a vegetação exótica, a gente faz isso com a mão de obra do porto, né, porque é um trabalho braçal, mais difícil. A gente o pessoal faz as covas, e a gente coloca as mudas que foram produzidas lá no viveiro, cobre o solo com a serragem. A área é isolada e o pessoal da comunicação do Porto bolou algumas placas para informar a população sobre a espécie que está ali, né? Já está acabando? Não faço assim. Outro resultado que a gente alcançou foram a gente fez várias feiras na cidade. Nessas feiras, a gente doou algumas mudas, então, e produzimos etiquetas com as informações das espécies, produzidas essas etiquetas, né, as frases, desenhos pelos adolescentes. Então, nós doamos muitas mudas também, e algumas pessoas entregaram um valor simbólico pela muda, e com esse valor a gente fez passeios ecológicos com o grupo. E eles estão muito incentivados para continuar no projeto, né? Porque passeio ecológico e tudo mais, eles estão numa posição assim, de multiplicadores do conhecimento nessas feiras. Pode passar. Então, a conclusão é que essa técnica é viável de ser realizada em outros locais do litoral, que as pessoas que estão participando, né, elas estão sensibilizadas e elas estão estimuladas para continuar e para multiplicar essa proposta, e essas recomposições de ambientes devem ser feitas realmente não só pela pessoa ou pelo o responsável, são todas as esferas da sociedade, né? Pode passar o outro. E o que nós pretendemos fazer até abril, que é quando a gente finaliza essa etapa do projeto, é transplantar o restante das mudas que estão no viveiro para essa área de 500 metros de orla. Nós iniciamos com 90 metros quadrados, agora temos com 500 metros. Nós contratamos um engenheiro florestal para nos ajudar a ter um registro do RENASEI, que daí nós podemos comercializar essas mudas e nós queremos começar a gerar renda então para as famílias. Não para os adolescentes, né? O envolvimento das famílias. E nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal e com um hotel lá da cidade de Itapoá, que nós vamos restaurar uma outra área, que é uma área bem turística da cidade,
E nós pretendemos criar uma página no Facebook, porque é a linguagem dos adolescentes, para que a gente divulgue, né, para onde que essas mudas foram doadas, para onde que elas foram, como Itapuá tem muito turista, eles pegam a muda e levam para outro lugar, né? Divulgar para onde elas foram, se elas estão sobrevivendo e divulgar as ações do projeto. Então, muito obrigada a todos. Eu só queria entender um pouquinho mais de monitoramento pós, assim. Sim. Achei interessante a replicabilidade, já o aumento dessa área. E aí que interesse esse monitoramento, depois do plantio, quem é que faz esse monitoramento? Porque a gente sabe que a bactéria pode voltar depois de ser retirada, enfim, então, ou se tem alguma ocupação ali que não tem controle. Essa primeira plantio que a gente fez em julho, nós retornamos lá com o grupo e com alguns técnicos do Porto, né? E nós, o pessoal do Porto faz a retirada da braquiária, a parte manual, a parte pesada com eles, né? E com o grupo a gente foi lá, viu que precisava colocar matéria orgânica de novo no solo, então coletamos as folhas, colocamos lá novamente e analisamos a taxa de sobrevivência. Morreu uma. Então das 40 que a gente já plantou, morreu uma. Então a taxa de sobrevivência foi boa. Então o monitoramento que a gente fez foi esse. E nós contamos com o apoio do braçal dos funcionários do Porto, né, para retirar essa braquiária e para cobrir o solo com essa matéria orgânica. Que vai evitar o crescimento da braquiária. Porque a gente cobre o solo para que a braquiária não volte. E aí esse monitoramento está previsto por quanto tempo? A gente não pensa em parar o projeto. Então, como os adolescentes estão envolvidos com as comunidades, tudo, a gente pensa em expandir, né? E a gente conta com a mão de obra do Porto, então a ideia é só expandir. Contatos e monitoramento sempre, né? E a minha segunda pergunta era exatamente em relação a essa expansão. Essa expansão é com o mesmo grupo ou tiveram outras pessoas que também aderiram? Por enquanto, nós estamos com esse grupo, que são moradores que moram perto do Porto, daquele bairro, né? Só que envolvemos a Secretaria de Meio Ambiente e eles vieram com a proposta de talvez, nesse outro bairro que a gente vai começar agora em 2014, envolver uma escola local ali para fazer algo com esse grupo que seria desse outro bairro, né? Mas a gente só conversou, mas ainda o que eu tenho no momento, que eu posso disponibilizar, são esses que estão capacitados que poderiam multiplicar a informação. É esse grupo que nós temos até agora. Vocês pretendem expandir para onde mais? Então, tem uma outra praia em Itapuá, se chama Praia de Itapema, que é uma praia turística, que serve muito fluxo turístico, está tomada de braquiária. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem interesse, junto com um hotel que tem ali na frente, de restaurar aquela área ali. Então, nós produziríamos a muda, temos a técnica, temos a metodologia, e eles podem ser nossos parceiros para a gente restaurar essa outra área na frente desse hotel. E a renda teria. Então, por enquanto, nós ainda não estamos vendendo. Daí é o nosso próximo passo, ter esse registro do Renasem. A gente precisa de engenheiro florestal na nossa equipe, a gente já está caminhando com isso, para começar essa economia verde na cidade que realmente não existe e que as pessoas não conseguem dar valor ainda para a natureza viva, né? Então é o nosso próximo passo. Mostrar que aquilo ali tem um valor não só ecológico, social, mas e econômico também. Obrigada.